Olá, meu nome é Temis e esse canal é dedicado a contar histórias para você dormir. Se você gostar da história, deixe um like, inscreva-se no canal. Eu vou contar muitas outras histórias para você. Se tiver um pedido especial, comente embaixo. A história de hoje é A Bela e a Fera. Era uma vez um mercador que tinha 3 lindas filhas. A mais nova era a mais bela e gentil de todas e por isso era a mais conhecida como Bela. Certa vez seu pai teve de fazer uma longa viagem a negócio e pediu para que cada uma das filhas dissesse o que queria ganhar. As 2 mais velhas fizeram uma lista do que queriam, mas Bela pediu apenas uma simples rosa, pois não havia muitas por ali. O pai das 3 garotas saiu em viagem e, como não gostava de deixar as filhas sozinhas, mal parou para descansar por nenhum momento. Quando voltava para a cidade, sentiu um cansaço muito forte se abater. E como uma tempestade terrível começara a cair, o velho mercador procurou por um abrigo em algum lugar na floresta. Ele entrou e inesperadamente encontrou um lindo e suntuoso castelo. Ele se aproximou e percebeu que a porta estava aberta. Chamou por alguém, mas ninguém respondeu. Então ele entrou e parou diante da lareira que estava acesa. Logo em seguida reparou numa mesa repleta de comida. Chamou mais uma vez, mas ninguém respondeu. Então ele sentou-se e comeu. Depois de satisfeito, avistou uma luz em um dos quartos do pequeno palácio e a seguiu. Se deparou com uma enorme cama arrumada e com roupas limpas. Ele deitou-se e ali adormeceu. Ao acordar, notou que suas roupas estavam dobradas ao lado dele e vestiu. E ao descer para a grande sala, notou um enorme e maravilhoso de jejum servido. Ele comeu o suficiente e agradeceu, sem ao menos saber para quem. Ao sair do palácio, notou algumas lindas rosas. Lembrou-se do pedido da filha e apanhou uma. Inesperadamente, o velho mercador ouviu um enorme urro. Ele assustou-se e de um pulo virou-se de costas e notou uma enorme fera que olhava com ira em seus olhos. "É assim que paga pela hospitalidade?" rugiu a fera. "Te alimentei e cuidei de você e ainda roubas minhas belas rosas?" O mercador, muito assustado, não sabia o que fazer. A fera então o pegou pelos braços e o trancou em uma prisão. E assim que passaram 7 dias, e o mercador estava muito triste de saudade das filhas. A fera sempre passava perto do seu prisioneiro, mas nunca lhe dirigia a palavra sequer. Então, um belo dia, o mercador suplicou: "Peço perdão pelo meu furto, mas a rosa era para a minha filha mais nova, Bela, um raio de sol em minha vida." O mercador baixou a cabeça e continuou: "Senhor, peço por gentileza que me libere para que avise as minhas filhas que estou vivo. Eu prometo voltar, mas temo a preocupação e tristeza das minhas meninas. Se permitir que as veja, serei seu prisioneiro com mais tranquilidade." A fera, que não era nenhum ser tão terrível assim, permitiu que o mercador fosse avisar as suas filhas do seu grande erro. Ao chegar em casa, todas as garotas ficaram felizes e aliviadas pelo retorno do pai com vida. Ele contou tudo o que lhe acontecera sem esconder nenhum detalhe. Bela, como tinha um lindo coração, sentiu-se culpada pela má sorte do pai. Então,
Naquele dia, Bela fugiu do seu quarto e decidiu ir falar com a fera, suplicar pela liberdade do pai ou até mesmo trocar ela por ele. Afinal de contas, fora por sua culpa que ele acabara preso na terrível masmorra da fera. Ao chegar ao castelo, Bela ficou completamente maravilhada com tanta beleza. As rosas eram simplesmente esplêndidas. Ela chamou pela fera, mas, como a primeira vez que seu pai apareceu ali, nada aconteceu. Então ela notou que havia um imenso quarto e na porta seu nome. O pai havia conversado com a fera sobre a razão do roubo da rosa e imaginou que alguém com um coração tão bom seria capaz de fazer aquilo. Bela entrou em seus aposentos e ficou maravilhada com tudo. A vista da sua janela dava para um imenso jardim repleto de rosas. A fera, de longe, admirava a bela jovem. Temia assustá-la e nunca mais poder olhá-la. Bela realmente era uma linda garota e a fera se viu cada vez mais atraído por ela. Mas ele tinha medo. Ele era uma fera e provavelmente se assustaria com sua presença animalesca. No entanto, enquanto explorava o palácio, acabou se deparando com o quarto da fera e com a própria fera. A fera achou que ela sairia correndo, mas Bela continuava parada olhando para ele. "Obrigada pela gentileza com o meu pai", disse Bela, "e peço desculpas pela rosa. Foi minha culpa. Eu que pedi a ele. Onde moro não há rosas tão lindas quanto as suas." A fera, ao ouvir as palavras da garota, sentiu-se muito feliz. Não era algo comum as pessoas conversarem com ele sem terem medo ou repulsa. Então ele se aproximou da garota, esperou que dessa vez sairia correndo, mas ela ficou no mesmo lugar, sem demonstrar qualquer sinal de medo. E depois deste dia, tanto Fera quanto Bela começaram a se tornar amigos. Os dois viviam conversando e conversando. Bela era tudo o que a fera queria. Mas certa vez, como de costume, a fera deu de espiar o que Bela estava fazendo e a encontrou chorando no seu quarto. Ele não perguntou por quê, apenas ouviu a pobre garota se lamentando de saudade do pai e de suas irmãs. Aquelas lágrimas para a fera foram terríveis e no dia seguinte colocou um plano para afastar a pobre garota do seu palácio. Ele ameaçou devorá-la. A fera não queria fazer isso de verdade, mas ele não queria que Bela se sentisse uma prisioneira e desejava que fosse muito feliz. Assustada, a jovem linda saiu correndo do palácio, deixando a fera sozinha e sentindo uma dor tão grande que sentiu o coração prestes a parar. Tanto é que a fera caiu próximo de suas belas rosas e ali ficou, esperando a morte. Era tudo o que ela queria naquele momento. Sabia que depois de ter conhecido a Bela, nada na sua vida seria como antes. A Bela corria pela floresta, mas inesperadamente sentiu seu coração bater descompassadamente. Pensou na fera e em toda a gentileza e carinho que lhe dedicava. Foi então que lembrou de suas lágrimas de saudade do pai e notou que poderia ser aquela razão para a fera expulsá-la daquela maneira. Bela sentiu-se triste ao pensar que jamais veria a fera de novo, e antes de chegar à sua casa, deu meia volta e correu de volta para a casa da fera. Ao chegar ao imenso palácio, se deparou com a fera quase morta no chão. Bela tomou a fera nos braços e começou a chorar. A fera abriu os olhos e sorriu ao perceber que Bela havia voltado para perto dele.
E foi nesse momento que Bela beijou a testa da fera e subitamente seu corpo começou a se transformar. Depois de alguns minutos, não era mais a fera que estava ali em seu colo, mas sim o mais belo príncipe. Uma bruxa má jogou-me uma maldição, Bela, me condenando a ser uma fera até que uma jovem de coração bom apaixonasse por mim de livre e espontânea vontade. Você me salvou 2 vezes. Minha linda Bela, gostaria muito que você se casasse comigo e vivesse em meu castelo. E assim, Bela e a fera se casaram e todos foram felizes para sempre.